Carlos Lima, médico de família e comunidade. Trabalho aqui, sou integrante de uma das equipes da Atenção Primária à Saúde aqui da Unimed, no Espaço Viver Bem. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre doenças crônicas não transmissíveis, como prevenir. Então eu gostaria que a gente começasse falando sobre o conceito, tentar entender o que é uma doença crônica. Percebo às vezes no dia a dia, na prática, uma dificuldade das pessoas entenderem, diferenciar o que é uma doença crônica, o que é uma doença aguda. As doenças agudas, elas são mais fáceis da gente assimilar. São doenças normalmente benignas, que se resolvem rapidamente. A gente desenvolve um sintoma, por exemplo, de ter uma faringite aguda, viral, por exemplo, vem aquela dor na garganta. Você vai procurar um médico, ele vai te prescrever uma medicação, um anti-inflamatório, um analgésico. Vai passar alguns dias e você vai evoluir melhor e a vida segue. Aquela doença se resolveu. É um episódio de uma doença aguda. Uma doença mais grave, naturalmente, vai nos levar a desfechos mais complicados. Mas são doenças que se resolvem, sejam para a cura, sejam para uma complicação, seja para a morte, mas elas se resolvem rapidamente. A doença crônica não, pessoal. A doença crônica é uma doença que tende a acompanhar o sujeito ao longo da vida. Ela se instala por diferentes motivos, geralmente é multissistêmica e segue com o sujeito ao longo de sua vida, acompanha, precisa de um controle, de um tratamento, de um acompanhamento. Então a gente agrupou as doenças crônicas no grupo das não transmissíveis, porque elas têm características que as tornam muito relevantes do ponto de vista epidemiológico. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são doenças que respondem por uma parte importante da mortalidade, das causas de morte hoje em dia. Então, no ano de 2019, por exemplo, 54,7% das mortes no Brasil se deveram às doenças crônicas não transmissíveis. E quais são elas? Nós estamos falando das doenças cardiovasculares, como a hipertensão, a doença arterial coronariana. Nós estamos falando das doenças cerebrovascular, o ataque isquêmico transitório, o acidente vascular cerebral, o AVC, Estamos falando aí dos cânceres, todos os tipos de cânceres, as doenças respiratórias crônicas, as doenças mentais, neurológicas, como doença de Alzheimer. Então, são doenças que vão acometer o indivíduo e vão seguir com ele ao longo da vida. Essas doenças se tornaram muito importantes como causa de morbidade, de mortalidade, por um processo que eu acho importante da gente destacar também. Por que hoje a gente vê tantas pessoas com hipertensão, com diabetes, com câncer? De onde veio isso? Parece ser um fenômeno da modernidade. Tem de fato relação com algumas questões ligadas aos nossos hábitos, e a gente vai destacar isso também, mas é importante a gente compreender um fenômeno muito especial que aconteceu na nossa sociedade, no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, que a gente chama de transição epidemiológica, que está atrelada a um outro processo também importante chamado de transição demográfica. O que significa isso? Se a gente voltar no tempo, 80, 100 anos atrás, as principais causas de morte eram causas infecto-contagiosas. De que mais se morria 80, 100 anos atrás? A gente morria mais de doença infecto-contagiosa. Doenças respiratórias como pneumonia, as pessoas morriam muito de diarreias agudas, doenças como cólera, morríamos muito de tuberculose. Então as causas infecciosas eram as principais causas de morte que a gente tinha nessa época. Com o avanço da medicina, com o avanço das tecnologias, o surgimento dos antibióticos, a terapêutica médica, de um modo geral, evoluiu de forma muito importante no último século, a gente foi conseguindo sobreviver a essas causas de morte. Nós estamos superando essas causas infecto-contagiosas. Não é que elas não matem mais atualmente, matam ainda, mas não tem a mesma importância que tinham no passado. Então nós passamos a sobreviver a essas causas de morte, por uma série de conquistas tecnológicas, tanto na área de saúde como em outras áreas também, e que fizeram com que a gente fosse conseguindo sobreviver mais a essas causas. Então a gente foi passando por um processo que a gente chama de transição demográfica com isso. A gente foi tendo uma população que conseguia viver mais, nós fomos conquistando longevidade. Então a gente pode dizer que hoje o nosso país, o mundo passa por isso, e no Brasil também está acontecendo o fenômeno do envelhecimento populacional. E isso se deve à superação dessas causas de morte e também à redução da taxa de fecundidade. As pessoas passaram a ter, as famílias passaram a ter menos filhos. E aí a gente passa por esse fenômeno de transição demográfica, envelhecimento populacional. E aí o que foi que veio junto com esse processo? Veio uma mudança no perfil de doenças. Fomos superando aquelas causas que eram as principais até o início do século passado, até o meio do século passado,
E aí a gente começou a conviver com doenças que não nos matam rapidamente, mas que nos acompanham ao longo da vida. E isso se tornou um grande desafio para os sistemas de saúde de um modo geral. A gente passa a ter um modelo de cuidado, um modelo de assistência que é diferenciado, porque a gente passa a ter que acompanhar as pessoas. Não basta mais só investir em hospital, em internar e medicamentos muito potentes para combater infecções. É preciso cuidar das pessoas como um todo. É preciso cuidar e acompanhar as pessoas ao longo do seu processo de adoecimento. A gente passa a ter que acompanhar os fatores que aumentam o risco de a gente ter essas doenças. Então, porque a gente poderia perguntar, e de onde vêm essas doenças crônicas não transmissíveis? Como é que elas aparecem na vida da gente? Pois essas doenças crônicas que a gente já citou, câncer, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, elas não aparecem por um motivo só. Não é um agente infeccioso, não é um fator específico, é um conjunto de circunstâncias que se somam, que a gente chama de fatores de risco e que acabam fazendo com que a gente desenvolva. Existem aqueles fatores de risco que a gente chama de modificáveis, que são aqueles sobre os quais a gente pode atuar e tentar evitar que eles estejam presentes na nossa vida. Então, por exemplo, o tabagismo, a obesidade, uma alimentação não saudável, a inatividade física, são fatores que aumentam o risco da gente ter essas doenças. Não significa que a gente vai tê-las se cumprir esses fatores de risco, mas eles aumentam a chance da gente desenvolver essas doenças. E também existem os fatores de risco que são classificados como não modificáveis, que são aqueles sobre os quais a gente não consegue atuar. Por exemplo, nosso histórico familiar. São fatores que a gente não muda, são heranças que a gente não tem como combater. Então, histórico familiar, por exemplo, de hipertensão, histórico familiar de diabetes, alguns tipos de câncer têm uma penetrância genética importante, e aí a gente vai ter uma chance aumentada, não é garantia também de que vai ter. Essa genética ela não é determinante, ela é predisponente. Então, são fatores, mas a gente não tem como intervir sobre eles. É a nossa herança, nosso histórico familiar. Outro exemplo, o sexo, o sexo masculino, por exemplo, ele é fator de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A gente não tem como modificar, nós podemos mudar gênero, mas a gente não muda o sexo biológico. Então, são fatores não modificáveis. A idade é um importante fator de risco para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E a gente não tem como parar o tempo. Então, a idade é um fator também não modificável. Então, as doenças crônicas, elas se estabelecem a partir dessas probabilidades agregadas a esses fatores de risco e vão, muitas vezes, surgir na vida da gente de forma assintomática. A gente nem percebe que está desenvolvendo essas doenças. Por isso, a importância da gente ter um bom nível de atenção, de relação com o nosso próprio corpo e também da gente fazer os acompanhamentos de saúde, os rastreamentos que são indicados, para a gente começar a pensar na importante ferramenta de prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis, considerando o impacto epidemiológico que elas têm. O alto nível de mortalidade, como a gente já destacou aqui, são responsáveis tanto no Brasil como no mundo pela maior parte das mortes que acontecem, dos óbitos que a gente tem no nosso país e no mundo, estão relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Então, qual é a proposta, qual é o caminho que a gente pode seguir para tentar prevenir essa doença? Pois essa é uma questão complexa, não é uma questão simples, exatamente porque não existe um fator único que a gente possa seguir, uma medida específica que garanta, ou que minimize de forma muito importante o risco associado a desenvolvimento dessas doenças. A gente precisa considerar vários aspectos. Por exemplo, existem aspectos que dizem respeito à macrocultura, a aspectos socioculturais mesmo. Esse fenômeno de transição demográfica que a gente falou, de transição epidemiológica, também foi um fenômeno acompanhado por mudanças culturais. A presença da indústria alimentícia, a interferência nos nossos hábitos alimentares repercutem também nessa questão. Nós passamos, por conta das nossas jornadas de trabalho, por exemplo, nós passamos a ter menos tempo para o autocuidado. Se a gente pensar a rotina de uma grande cidade, por exemplo, que as pessoas passam muito tempo investindo, por exemplo, no transporte para o trabalho, tem locais que as pessoas passam 2, 3, 4 horas por dia nos deslocamentos de ida e volta, de casa para o trabalho, sem contar a sua própria jornada de trabalho, então sobra muito pouco tempo para o autocuidado. A gente foi se dedicando menos a prestar atenção, por exemplo, na nossa alimentação. A gente passou a ter que
ter alimentos mais práticos, mais fáceis de preparar. E aí os alimentos ultraprocessados, né, passaram a frequentar muito os nossos cardápios. E isso é um fator que certamente também interferiu para o aumento, para a importância dessas doenças crônicas não transmissíveis. Aspectos culturais, como por exemplo, a nossa relação de consumo muitas vezes, que a gente estabelece com a alimentação, por exemplo. Nós somos uma sociedade de consumo. Então a gente objetifica muito as coisas, a gente transforma as nossas coisas como objeto de consumo. E com a alimentação, por exemplo, não é diferente. Muitas vezes a gente se relaciona com a comida como sendo um objeto de consumo. A comida às vezes é um fator de legitimação do nosso status social, por exemplo. Então são fatores culturais que interferiram nesse processo. A gente passou com o avanço tecnológico a ter menos motivo para se locomover, por exemplo. Então a gente tem uma vida com menos atividade, com menos gasto energético. Isso certamente colaborou de forma decisiva, para também o aumento aí importante das doenças crônicas não transmissíveis. Existem medidas de prevenção que não vão dizer respeito especificamente a mim, a você, a uma conduta individual, pessoal. Tem aspectos da prevenção das doenças crônicas não transmissíveis que têm relação com políticas de saúde, com políticas que definam, por exemplo, uma melhor distribuição de alimentos, uma propaganda moderada com relação à bebida alcoólica, porque o consumo excessivo de bebida alcoólica é um fator de risco também. É só a gente observar, por exemplo, o que aconteceu com o cigarro. Houve um tempo em que o cigarro ele tinha um valor cultural associado à virilidade, à liberdade, e desde que a propaganda em torno do cigarro foi proibida, a gente tem hoje uma clara conotação, por exemplo, de fumar como algo negativo para a imensa maioria das pessoas. Então isso é o efeito dessa questão das políticas de saúde, também relacionadas à prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu imagino que, para a nossa finalidade aqui, para essa nossa conversa de hoje, é muito importante a gente destacar os aspectos que dizem respeito à nossa atitude individual, porque também uma parte da prevenção passa, e de forma importante, pelos nossos hábitos, por como a gente estabelece a nossa rotina, o tempo que a gente permite, que a gente consegue administrar para o autocuidado, porque os nossos hábitos são muitas vezes fontes de risco para o desenvolvimento dessas doenças crônicas, como a gente pontuou. Nós falamos dos fatores de risco modificáveis, muitos deles dizem respeito aos nossos hábitos: tabagismo, sobrepeso, obesidade, alimentação não saudável, inatividade física. Então veja, esses são os aspectos que você individualmente podemos começar a transformar, podemos começar a pensar em modificar para minimizar o risco da gente desenvolver essas doenças crônicas, ou pelo menos retardá-las ao máximo para que minimize o prejuízo que elas possam nos causar. Os nossos hábitos, portanto, se tornam um alvo importante, a gente administrar para tentar minimizar esse risco de desenvolver ou pelo menos retardar o surgimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, vários estudos mostram os benefícios da gente iniciar uma atividade física regular. Não existe um padrão específico, existe uma orientação de que, por exemplo, para as doenças cardiovasculares, a gente começa a ter benefícios clínicos detectáveis quando a gente tem pelo menos 150 minutos de atividade física semanais, que podem ser distribuídas, por exemplo, em 3 dias de 50 minutos, 5 dias de 30 minutos. Mas eu tenho até um pouco de restrição, assim, de precaução com relação a essas fórmulas prontas. Porque o que eu acho importante realmente é que a gente encontre aquilo que é possível fazer na nossa rotina. Às vezes a gente, por dificuldade de estabelecer um modelo ideal de como seria essa mudança de estilo de vida, a gente acaba não fazendo nada. Então o que eu falo muito para os pacientes e oriento aí, divido essa orientação com vocês, é que a gente possa fazer a mudança possível. Se hoje eu não posso fazer 150 minutos de atividade física, que eu faça aquilo que cabe na minha rotina hoje, focado principalmente na capacidade de manter isso por no mínimo 90 dias, por no mínimo 3 meses. É quando a gente realmente começa a ter benefício. Essa regularidade, essa sustentação, essa manutenção é que vai modificar nosso metabolismo e criar um cenário que diminui a chance da gente desenvolver essas doenças. E aí, cada corpo vai responder isso de uma forma diferente. A nossa alimentação é um parâmetro de qualidade para a alimentação, e a gente aumentar, por exemplo, o teor de frutas, legumes, verduras da nossa alimentação. Buscar a cessação do tabagismo é muito importante. Se eu sou fumante, buscar o apoio nesse sentido. Existem estratégias, apoio de terapia
comportamental, apoio medicamentoso, né? Estratégias para ajudar a lidar com a fissura, com a abstinência, mas a cessação do tabagismo é uma das estratégias mais importantes para diminuir esse risco também. Combate à sobrepeso, obesidade, né? Com relação à alimentação, como a gente falou, mas uma consciência, buscar uma relação com a comida mais honesta, mais concentrada, mais atenta, né? E assim a gente vai construindo hábitos que realmente conseguem modificar o risco relacionado a essas doenças. Então, como eu disse, não é um caminho único, não existe, e por isso toda a complexidade em torno da prevenção relacionada às doenças crônicas. É preciso que a gente, como cidadão, participe, né, dos processos que definem as políticas públicas do nosso país, né? Então, a gente utilizar do voto, da nossa participação cidadã, para a gente cobrar das autoridades esse tipo de movimentação. É importante que a gente esteja fazendo uma avaliação crítica da nossa própria cultura, né, do que a gente considera normal fazer. Isso interfere também porque há um componente de macrocultura importante relacionado à questão dos fatores de risco, como nós destacamos. Então é um conjunto de ações, algumas delas que não dependem só de nós e outras que estão acessíveis à nossa vontade, à nossa disciplina, à nossa dedicação. E que a gente, se ainda não construiu essas virtudes, esses predicados, a gente pode buscar assistência no serviço de saúde, né? Então nós fazemos parte aqui da atenção primária, por exemplo, na Unimed. A proposta da medicina de família é justamente a gente fazer esse acompanhamento das pessoas, né? Nós somos médicos de pessoas, né? Não de doenças. Então é acompanhar as pessoas ao longo da vida e apoiá-las nesse processo de mudança de estilo de vida. Porque, gente, nós sabemos como é desafiador mudar hábito. É realmente muito desafiador, mas se torna uma necessidade frente a essa demanda importante que essas doenças representam para o sistema de saúde, o impacto, né, que vem representando para os índices de mortalidade, de morbidade. Então é fundamental que a gente se mobilize enquanto sociedade, enquanto sujeito, para se apropriar dessas medidas que podem realmente minimizar esse risco, e assim nós estaremos fazendo o possível para prevenir desfechos, né, que não são satisfatórios em relação a essas doenças. Então, acredito que dessa forma a gente pode iniciar trabalhos. Espero que com isso a gente possa ter sensibilizado, né, mobilizado a vontade, o interesse de vocês para se cuidarem, né? O autocuidado é a grande ferramenta. E esse autocuidado ele é particular, né? Cada pessoa vai ter a sua solução. De qualquer forma, ter um acompanhamento médico, ter alguém que lhe apoie nesse processo, uma equipe multidisciplinar, por exemplo, que te apoie com isso, a psicologia, a nutrição, o papel da educação física, da fisioterapia, muitas vezes necessários também, são estratégias que podem ajudar a auxiliar nesse processo de modificação. Então, acreditamos assim que possamos ter desencadeado reflexões importantes e ficamos à disposição para que a gente possa de alguma forma colaborar em outros momentos ou em consulta com essa estratégia, com esse movimento no sentido da gente diminuir o impacto dessas doenças tão presentes hoje no nosso cotidiano. Muito obrigado.